Graças a Deus, meus queridos irmãos. Primeiramente, uma palavra de gratidão àquelas pessoas que se preocuparam com o meu estado de saúde. Desde ontem à noite, após uma reunião do presbitério, eu passei um pouquinho mal, não estava indisposto. Creio que porque nessa semana eu fiz muitas demandas, fui a muitos lugares e eu passava do calor para o muito frio por conta dos carros de aplicativo e creio que isso me fez um pouco mal. Mas eu agradeço a todos aqueles que se preocuparam com o nosso estado de saúde. Louvado seja Deus, estou um pouco melhor, graças a Deus, primeiramente, o cuidado da minha querida esposa. E aqui estamos para pregar a palavra do nosso Deus. Hoje o nosso texto se encontra em Levítico, capítulo 2. Lembrando que nós estamos no ano falando sobre santidade, e eu escolhi pregar alguns capítulos, não tenho a pretensão de pregar em todos os capítulos de Levítico, não sei se eu teria essa capacidade, mas trazer alguns textos para nós pensarmos um pouco do que o livro que mais fala sobre santidade tem para nos ensinar neste ano, onde nós nos propusemos a estudar este rico assunto. Então, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Antes de ler, só para confirmar, teremos nosso culto infantil. Então, antes de ler, eu gostaria de chamar, acho que é sempre bom chamar antes da leitura, assim a gente já ora pelas crianças e por nós. Crianças até 9 anos, se não me engano, isso? Venham aqui, até 10 anos está tudo certo, né? Então, crianças até 10 anos de idade, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês e por nós que aqui ficaremos. Bastante criança hoje. Vamos orar, meus queridos irmãos, pelos nossos pequeninos e por nós também. Santo Deus, graças te damos pelos nossos pequeninos que o Senhor confiou aos nossos cuidados, como pastores, professores e pais. Que a boa semente do Evangelho caia em terra frutífera e ao seu tempo frutifique para o louvor da tua glória. E nós que ficamos aqui no templo, no salão principal, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, e que a tua palavra, de fato, mexa com o nosso coração, iluminando, trazendo ensinamentos preciosos para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Levítico, capítulo 2. As crianças podem ir com as professoras. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. E em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor.
O que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Só até aí a leitura da palavra do nosso Deus. George Whitefield, famoso pregador, evangelista e companheiro de John Wesley, pregou um sermão de despedida num navio próximo a Savannah, na Geórgia, em 1738, intitulado Gratidão pelas misericórdias recebidas, um dever necessário. É interessante que depois de 4 meses em mar aberto, navegando ali em volta da Inglaterra, ele descreveu a sua aventura da seguinte maneira. Palavras do grande pregador. Pela palavra do Deus Todo-Poderoso, nós vimos levantarem-se os ventos tempestuosos, que ergueram consigo as ondas do mar, fomos carregados aos céus e trazidos de volta ao abismo. E algumas das almas que estavam ali se perderam por causa da tribulação. Confio, porém, que clamamos sinceramente ao nosso Senhor, e Ele nos livrou do perigo. Então, George Whitefield narra que eles passaram 4 meses de grande desespero nas ondas bravias do mar, e a certo ponto do sermão, após escrever as suas lutas, ele diz: inúmeras marcas carrega o homem em sua alma de que é caído e de que é distante de Deus. Nada, porém, é a prova maior disso do que a relutância em que cada homem carrega dentro de si ao dever de dar louvor e ações de graças a Deus. George Whitefield nota que, mesmo depois da tempestade, as pessoas normalmente são assim. Elas, no momento da tribulação, do sofrimento, às vésperas da morte, clamam a Deus. São os maiores crentes que o mundo já viu naquele momento. Mas depois que passa tudo aquilo, se esquecem do Senhor. E George Whitefield bem colocou que isso é a marca de um homem caído. Um homem que não sabe agradecer a Deus. E por gratidão, nós entendemos que não é simplesmente, Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou da morte. Olha, antes de tomar a refeição em casa, nós oramos. Nós vamos aprender hoje que cultivar um coração grato a Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A oferta de manjares no nosso texto, obviamente, vem depois da oferta de holocaustos. É uma oferta voluntária de ação de graças pela generosidade do Senhor. Essa oferta, você pode ter notado, não tem uma gota de sangue. Porque essa oferta é de ação de graças por aquilo que já aconteceu. O perdão de pecados na primeira oferta de holocausto. E normalmente, essa oferta de manjares, isto é, de comida, era oferecida juntamente com o holocausto. Então era morto um animal, nós estudamos isso no último sermão sobre Levítico capítulo 1. Era morto o animal, seja de gado ou de aves, e junto com essa morte, o israelita era chamado a oferecer ação de graças ao nosso Deus com a oferta de comida. Manjar significa isso, oferta de comida, comida gostosa, saborosa. É interessante notar que a ação de graças com o pão, numa refeição, você encontra também no Novo Testamento. Quando Jesus alimentou a multidão, ele deu graças antes de partir o pão. Na Santa Ceia, a mesma coisa.
Paulo vai dizer que era a prática dele também fazer isso, dar graças a Deus antes de partir o pão. E o princípio é muito claro. Tudo o que temos, tudo o que somos, as coisas boas que nós experimentamos na vida, vem de Deus. E ação de graças, e, portanto, faz parte da vida do crente. Então, nesse texto de hoje, por que é importante eu e você pararmos em Levítico capítulo 2 e fazermos uma viagem, um estudo, um sermão sobre gratidão? Porque nós vamos aprender que santidade não envolve apenas perdão de pecados, como nós aprendemos em Levítico capítulo 1. Envolve também um coração grato a Deus. E a pergunta é, você tem esse coração grato ao Senhor? Não sei se você já aconteceu isso na sua vida, de você lidar com um amigo ou com um parente, e ele dizer para você, em um determinado momento, você é ingrato. E você se assustar e falar, meu Deus, como que eu fui ingrato com você? Isso pode acontecer. Às vezes a pessoa pode não ter razão, e às vezes ela pode ter razão. Agora, se isso é verdade com relacionamento entre homens falhos como eu e você, já pensou você morrer e Deus falar para você, o seu coração sempre foi ingrato? E a marca de um salvo é a gratidão, como nós aprenderemos hoje. Portanto, hoje nós vamos aprender, meus queridos irmãos, que uma atitude de gratidão a Deus envolve louvá-lo pelas suas provisões, seja material ou espiritual, e que nós não podemos adorar o nosso Criador se negligenciarmos as ações de graças. Então vejamos quais são as características que o texto nos ensina sobre como cultivar um coração agradecido. Lembrando que nós temos muitas coisas aqui no texto, vários sinais, várias recomendações, porque aqui Deus está no jardim da infância com o seu povo. Então, Deus se vale da realidade agrícola daquele povo para ensinar o beabá da santidade. Então, quando nós estudamos Levítico, ao mesmo tempo que nós lemos a palavra, nós temos que estudar o contexto da época. Aí fica muito mais fácil de aprender o que Deus quer nos ensinar com essas recomendações tão preciosas. É importante dizer que Levítico, o Pentateuco em geral, tem muitas prescrições. E você pode ficar cansado e falar, eu vou pular essas coisas. Mas deixa eu te dar uma palavra de incentivo para você ler esses textos. As palavras aqui não foram inventadas por Moisés. Não foi achismo do profeta. Foram palavras do próprio Deus. E essas palavras nos ensinam, em primeiro lugar, que para cultivar um coração grato a Deus, nós primeiro temos que ter reconhecimento em nossa vida. Se não, vejamos, versos 1 a 3. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitarás azeite e sobre ela porás incenso. Levá-la-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Primeiro, sobre reconhecimento, nós devemos ter no nosso coração, em primeiro lugar, um reconhecimento para as bênçãos de Deus. Quando o israelita chegava a esse ponto de oferecer comida no altar do Senhor, era uma simbologia muito bonita em Israel. Eles colhiam e a sua melhor parte era dedicada a Deus. A ideia de flor de farinha, você pode estar pensando, você que é mais jovem, pode falar, é uma flor chamada farinha? Não é isso. Flor de farinha é um jeito de falar de farinha fina, a melhor. Tanto é que as traduções mais modernas, mais novas, trazem a melhor farinha. Então, lembre-se que naquela época, a dieta do homem antigo era basicamente movida a trigo. Então, do trigo eles faziam muitas coisas, inclusive farinha da melhor qualidade. Aí, o texto nos mostra que era esta que Deus queria deles. E não só isso, eles deveriam temperar essa farinha com azeite e incenso, apontando para uma ocasião de alegria, era festa. Era um reconhecimento do israelita
que Deus havia suprido as suas necessidades. O básico tinha. Deus é bom. E em simbologia, a minha gratidão a Deus, eu trago aqui uma porção do melhor. Eu reconheço o que Deus tem feito na minha vida. Essa é a ideia. Segundo reconhecimento que nós vemos no texto, é o reconhecimento aos ministros de Deus. O verso 3 vai dizer que não era toda a comida que ia para o altar para ser queimada. Não. Parte dessa farinha era tomada por um dos filhos de Arão e era queimada no altar do Senhor, como um símbolo de agradecimento e de reconhecimento das bênçãos de Deus. Mas a maior parte ficava para Arão e seus filhos. Ao ponto de o verso 3 dizer, é coisa santíssima. É para Arão e seus filhos. Irmãos, é interessante nós pararmos aqui, quando a gente fala de reconhecimento, e pensar um pouco. Às vezes, nós nos esquecemos de que os apelos feitos, às vezes, à igreja, com relação a orçamento anual, essas coisas, tudo aquilo, irmãos, ainda que tenha suas despesas com funcionários na igreja, há pessoas que limpam a nossa igreja, côngruas pastorais e outros gastos a mais, é para Deus que a gente dizima. A maior parte ficava para os sacerdotes e para os filhos de Arão. Mas a Bíblia fala que era coisa santíssima, oferta agradável ao Senhor. Por isso que nós devemos ter o coração aberto, uma vida grata a Deus, dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor fez na minha vida e reconheço que o Senhor colocou pessoas para cuidar de mim e da minha família. E essas pessoas devem ser cuidadas também. É isso que Paulo vai tratar. Se não vejamos, veja comigo, 1 Coríntios, eu não costumo abrir textos durante o sermão, eu cito, mas como Paulo fala algumas coisas bem interessantes, eu quero citar ipsis literis, o que o apóstolo fala. 1 Coríntios, capítulo 9. Rapidamente, você lembra que Corinto foi a igreja mais problemática para o apóstolo, foi um espinho na carne. E uma das coisas que os coríntios falavam era, Paulo só quer saber de dinheiro. Paulo, como assim, Paulo? Você vai parar de trabalhar para viver da obra? E Paulo, com todo amor do coração, escreve, respondendo essa questão no capítulo 11. Veja o que ele diz, capítulo 9, versículo 11, melhor dizendo. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Irmãos, não é um pregador neopentecostal, coach, que está dizendo não. Olha o que Paulo está dizendo. Para vocês, o que vale mais? Coisas espirituais ou materiais? Aí os coríntios, espirituais. Pois é isso que eu semeio na vida de vocês. E na hora de vocês cuidar de mim, vocês acham que é muito? Qual é a balança de vocês? E olha o que vai dizer, verso 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo, olha usando a linguagem de Levítico, se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. É óbvio, vocês conhecem a história. Paulo, voltando para o nosso texto, Paulo se sentiu tão constrangido com a igreja de Corinto que ele falou, olha, eu poderia cobrar de vocês, não vou. Vocês não vão me negar essa glória de pregar o evangelho. Porque ainda que vocês não sejam participantes do meu ministério, outras igrejas da Macedônia são. E vocês vão participar do fruto. Isso é muito importante, irmãos. Nós devemos entender que os nossos dízimos, graças a Deus, nós temos na igreja presbiteriana uma abertura, uma transparência. Nós teremos agora, semana que vem, dia 18, se não me falha a memória, pela manhã, Assembleia Geral da nossa igreja, onde vai ser colocado todos os gastos, o que entra e o que sai, para onde que sai. Não são todas as igrejas que fazem isso. Mas eu quero que quando você olhar para esses orçamentos, não tenha um coração pecaminoso, empresarial apenas, dizendo, olha, poderia cortar ali e aqui, a igreja poderia ter mais dinheiro poupado, etc. Lembre-se que a obra tem que avançar. Pessoas que trabalham aqui devem ser cuidadas também. É o que nós aprendemos aqui com o texto. E
você reter os seus dízimos e suas ofertas porque você discorda da liderança é uma maneira pecaminosa de manter refém a igreja. Você retém aquilo que é de Deus. É muito interessante, às vezes, quando a gente, em conversas informais, diz o seguinte: olha, tal jogador veio jogar no Brasil a preço de banana. Você já viu isso? Eu ouvi dizer aí que um grande astro da Vila Belmiro assistiu ao jogo entre Santos e Corinthians. E todo mundo está falando: ele vai voltar. O menino vai voltar e vai fazer alarde. E se eu dissesse para você que ele voltaria para o Santos de Pelé por 100 milhões? Se você é um amante de futebol, você vai falar: é preço de banana, não é nada. Não é verdade? E por que, às vezes, irmãos, a gente estranha tanto quando o ministro do Evangelho é bem cuidado pela igreja? Eu não estou dizendo de 100 milhões ou de riqueza, mas de pastores bem cuidados. E graças a Deus a nossa denominação preza por isso. Mas como está seu coração quando o assunto é cuidado pastoral ou com os empregados, funcionários que a igreja tem? É importante a gente pensar nisso. Há pastores, isso eu ouvi de um pastor das antigas, que quando começou esse negócio de Facebook e tudo mais, eles diziam o seguinte: pastor, dica, não posta onde o senhor janta. E tem pastores que até hoje têm vergonha de postar que está jantando com a esposa no lugar, comprou uma roupa nova, uma casa nova. Porque às vezes as pessoas não reconhecem que aqueles que são chamados para cuidar do rebanho devem ser cuidados também. É isso que nós vemos aqui, em primeiro lugar. Reconhecimento a Deus e às pessoas que Deus colocou na nossa vida. Isso é um coração grato. Segundo, além de reconhecimento, nós vemos que para cultivarmos um coração grato a Deus, é necessário dedicação. Se não, vejamos. Eu vou ler os versos 4 a 10. Eu quero que você, ao ler o texto comigo, note o que é feito com a farinha, com a flor de farinha. Tá? Veja os processos. Se você tiver uma caneta, eu recomendo que você vá marcando e sublinhando. Olha só. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deixarás azeite e oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Verso 10, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Agora veja comigo versos 14 a 16. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso, a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Vamos lá. Se a oferta fosse cozida, a pessoa poderia escolher os meios culinários para apresentar ao Senhor. Você pode ver aí, forno, assadeira, frigideira. Então, o israelita tinha liberdade para fazer aquilo que estava ao seu alcance. Isso é dedicação. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, o nosso máximo. Há quem diga que essa abertura é para aquelas pessoas que não tinham dinheiro para unir a farinha com azeite e incenso. Quando você cozinhava o trigo, você não precisava, por vezes, colocar essas duas coisas que eram caríssimas, mas você poderia fazer algo ao Senhor. Então, a lição aqui é simples.
é de dedicação mesmo. Aquilo que você puder fazer, faça. Agora você tem que imaginar para quem Moisés escreveu isso e falou pela primeira vez. Eu quero que você imagine as mulheres que normalmente cuidavam dos grãos com os calos inchados pela escravidão do Egito. Foram ali, muitas tiveram seus filhos mortos, afogados no rio Nilo. É para essas pessoas que você está falando, em primeiro lugar. Pessoas que foram escravizadas de fato. E elas saem do Egito e falam, agora tudo que eu cultivar vai ser para mim. E vem o Deus de Israel e fala, não, o seu melhor é para mim. Se fosse nos dias de hoje, fala, opa, e a minha individualidade? Não, eu tenho meus direitos, Senhor Deus de Israel. Moisés está nos ensinando, por meio dessa escrita, e Deus também, obviamente, que não tem neutralidade na vida. Aprenda isso com dedicação. Ou você é dedicado a Faraó, ou a Deus. Ou a Satanás e seus demônios, ou a Deus. Não é isso que Josué disse no capítulo 24 do seu livro? Escolhei hoje a quem sirvais. O Deus dos amorreus de vossos pais, ou o Deus verdadeiro. E quem são os deuses amorreus? Demônios. Ou você está do lado de Deus ou não está. E você ter uma vida dedicada é exatamente isso. O que você pode fazer é no forno, é na assadeira, é na frigideira. Faça o seu melhor. Dedicação. Verso 14 até o 16 que nós lemos, explica isso de outra maneira. Vai mostrar para nós que as espigas verdes de trigo eram colhidas, então tostadas e esmagadas. Então você tinha 3 formas de oferecer a oferta de manjares: farinha fina, espiga ou grão. O grão você cozinhava. A flor de farinha você temperava, misturava com azeite e incenso. E as espigas você tirava ainda verdes, tostava e faria esse processo de esmagamento também. Então as primícias eram os primeiros e os melhores frutos da colheita. E isso nós temos até hoje nos nossos dias. Deixa eu explicar. É aniversário. Isso é mais para jovens. Hoje em dia os adultos não fazem mais isso. Mas, ok, você é jovem, bolo de aniversário lindo, maravilhoso. Canta-se o parabéns. E o que o pessoal espera do jovem? De quem será o primeiro pedaço. Quando a criança, o jovem, dá o primeiro pedaço para uma pessoa, é um símbolo. Via de regra, é para o pai ou para a mãe. Às vezes, para os dois de uma vez, para não ter briga. E o que ele quer dizer com aquilo? Eu reconheço que vocês cuidam de mim. E se vocês não estivessem na minha vida, provavelmente eu não teria uma festa como esta. É a mesma simbologia. Quando Deus quer o melhor, o máximo deles e o melhor, é o israelita dizendo, Senhor, as primícias são suas. Porque eu reconheço que não somente elas são suas, mas tudo é teu. Tudo é teu. O mesmo Deus, irmãos, que nos deu essa liberdade, espera de nós um serviço. Esse é o ponto de dedicação. Você vê que há muito trabalho a ser feito aqui. A pergunta é, então, na antiga aliança tinha muito trabalho, serviço. Na nova aliança não tem mais nada? Em que sentido, então, a nova aliança é melhor do que a antiga? É claro que não. Nós somos chamados a servir a Deus com a mesma ou até maior intensidade do que aqueles irmãos. Nós somos chamados para o serviço, para a dedicação. Isso é muito claro na palavra de Deus, porque, às vezes, nós nos enganamos muito, meus irmãos. Apelos, por exemplo, são feitos, às vezes, em finais de sermão e tudo mais. E, às vezes, são sinceros, as pessoas querem vir de fato. Mas acham que termina aqui. Às vezes as pessoas saem emocionadas, dizendo, agora sim, estou salva. Eu fiz uma declaração, repeti uma oração, vou para o céu. E não dedica a sua vida a Deus, como assim? Veja, em Atos dos Apóstolos, a pregação daqueles irmãos era muito enfática. Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Mas notem vocês que em Atos, Jesus como Salvador aparece 13 vezes. Ao passo que Jesus como Senhor aparece
97 vezes. Não é que os apóstolos não acreditavam que Jesus salva, não é isso. Ou que eles diminuíam a salvação em Cristo Jesus, não é isso. É que os apóstolos enfatizavam muito mais um compromisso. Quando você fala que Jesus é o seu Senhor, você está dizendo, eu dedico toda a minha vida a ti. Como eu administro meu dinheiro? Quem vai determinar? O Senhor. Como eu sou como marido, como esposa? É o Senhor quem determina. Como eu serei como pastor? É o Senhor que determina. Quais serão os meus valores, absolutos ou relativos? Adivinha quem determina? O Senhor. Quando você reconhece que você saiu do Egito e que você agora não é livre para viver para os seus pecados, mas você é servo de Cristo, você tem um coração dedicado a Deus. Irmãos, infelizmente muitos querem fazer da igreja, do evangelho, fast food. Pegar aquilo que querem e desprezar aquilo que não querem. Ou você pega o combo todo do evangelho, ou você sai sem nada. Isso é a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, nós temos aí a questão da obediência também. Então, nós vimos que o coração grato é cultivado. Me ajudem aí. Pelo reconhecimento a Deus e pela dedicação. Agora nós veremos, em último lugar, que um coração grato a Deus é cultivado pela santidade, ou pela obediência, melhor dizendo. Versos 11 a 13. Se não vejamos. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel, nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta, das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Questão de obediência aqui muito clara, se não vejamos. Um dos principais componentes dessa oferta era sal, como fica muito claro. E aqui não é apenas para dar sabor na massa. É porque a ideia do sal é de preservação. Nós temos até hoje aquela carne de sol, vocês devem conhecer. Por que ela é salgada? Porque o sal preserva. E naquele tempo, onde não existia geladeira nem nada, era a mesma coisa. Tanto é que em Números, capítulo 18, verso 19, Deus vai falar da aliança de Israel como uma aliança de sal. Segundo Crônicas 13, 5, quando Deus vai declarar o seu amor à casa de Davi, ele vai dizer, eu tenho uma aliança de sal com Davi. Uma aliança perpétua, uma aliança que há de ser preservada. Então, quando o israelita fazia todo esse processo da comida, da farinha, e colocava sal, ele era automaticamente lembrado que ele estava num compromisso pactual, num relacionamento com Deus. E eu tenho trabalhado isso aqui às quartas-feiras. Irmãos, é muito perigoso você pensar em Deus como uma energia. O Todo-Poderoso lá e eu aqui distante. Nós, irmãos, quando somos salvos por Cristo, nós entramos num pacto com Deus. É uma aliança. E o sal apontava exatamente para isso. É uma aliança indissolúvel. É uma aliança que vai ser preservada por mim, diz o Senhor. Então, os ritos religiosos em Israel só tinham validade quando eles faziam de coração. Quando eles entendiam que, de fato, eles estavam num relacionamento com Deus. Mas o texto vai dizer também que a massa não poderia ter nenhum tipo de fermentação nem mel. É interessante como que na Bíblia, fermento é algo ruim. É a ideia de um corpo estranho na massa, que altera. Você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que era? A tradição dos homens. Eles pegavam a Bíblia e enxertavam na Bíblia tradicionalismos. Iam de encontro com a palavra do Senhor. Paulo vai falar de um caso onde a igreja de Corinto deixou de disciplinar certo homem
Ele diz, cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E o fermento ali é pecado. Então, o apontamento ali é muito claro. A obediência é requerida daqueles que têm o coração grato. E a obediência começa em fazer aquilo que Deus determinou que fizéssemos na vida, no culto, no casamento, na empresa, e às vezes é muito difícil. Às vezes você não vai ter dúvida do que é certo a se fazer. A questão é se você vai ter coragem de fazer. Falar as verdades quando devem ser faladas. Ah, mas tem que ser em amor. É verdade, mas tem que ser falado. E quem vai falar? Corrigir o faltoso. Como é difícil. O que fazer? Quando a gente olha para essa figura do sal, da proibição do mel, que poderia também trazer um tipo de fermentação, o que nós aprendemos? Que a pureza do povo era um valor mais importante para Deus do que o seu conforto. Mas vai ficar gostosa a massa, não é isso que eu estou preocupado. Vai dar sabor, não é isso que eu estou preocupado. É elemento estranho. Faça o que eu determinei. É assim que Deus trabalha. Ele tem a primeira e a última palavra. Irmãos, certa vez eu ouvi isso de um professor. Um pastor foi a Boston estudar, fazer doutorado, essas coisas. E lá é interessante que em algumas cidades você não tem essa de você contratar uma empresa de mudança. Você contrata o caminhão de mudança. Isso faz toda a diferença. Porque você tem que arrumar um motorista, depois deixar com a gasolina e tudo mais. E se comprometer em trazer de volta. Pois bem, ele fez isso. Um diácono da igreja lá de Boston ajudou o pastor. Falou, tudo bem, pastor, eu vou dirigindo e você vai atrás com o seu carro e suas coisas. E esse diácono entra à esquerda e o pastor passa direto. Perdeu a entrada. Qual é o problema? Boston é conhecida por ter uma das malhas de estradas mais compridas. Então, os retornos são muito longe uns dos outros. Muito. E ele ficava desesperado, dizendo para a esposa, calma, qualquer coisa, a gente para no lugar, come. Eu já ouvi falar que tem um restaurante aqui. Eu acho que fica até por ali. No meio dessa conversa, ele passa o primeiro retorno. Ele falou, fica tranquila, porque depois desse posto tem outro lá na frente, e aquele tem chuveiro, a gente vai tomar banho, vai descansar e tal. E ele falando, passou de novo, porque está preocupado em encontrar o posto, essas coisas. Ao passo que a esposa disse algo muito sábio para ele, falou, amor, escuta aqui, não se preocupe com o meu conforto. Primeiro, tenha certeza que você está me levando para o caminho certo. Levítico nos ensina isso. O Deus de Israel não se preocupa muito com o nosso conforto. Tanto é que Paulo teve uma grande visão, foi até o terceiro céu. Quando ele voltou, ele falou, agora, eu não era super apóstolo, agora é você. Ele falou, que nada. Antes de eu tentar me ensoberbecer, Deus colocou um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. É o que nós vemos aqui. Poxa, fermento, mel, só faço o que eu determinei. Isso tem aplicações fantásticas para nós. Primeiro que eles estavam para caminho de Canaã, mas antes de chegar em Canaã tinha um Sinai para eles pararem e aprender. É necessário que na nossa jornada de fé, antes de nós chegarmos no nosso destino final, nós sentemos e aprendamos com o nosso Deus. Segundo, a adoração não pode ser dirigida pela criatividade humana manchada pelo pecado. Deus estipula o culto que deseja receber. Não é se nos agrada, é se estamos no caminho certo. A métrica nunca vai ser essa. O que agrada, mas sim o que está certo. É orações que Deus quer? Façamos orações. É louvores ao teu nome? Entoemos louvores. É pregação da palavra? Preguemos a palavra a tempo e fora de tempo também. A nossa criatividade é boa, mas ela é manchada com pecado. Por isso que Deus determinou a forma de ser adorado. É isso que nós aprendemos em Levítico. Como que a gente pode terminar o que nós ouvimos hoje? Em suma,
Aprendemos nessa noite que os israelitas cultivavam um coração grato a Deus, trazendo as suas ofertas de manjares até o altar. Isso fazia com que eles reconhecessem a Deus e os ministros de Deus, dedicassem as suas posses e a sua vida ao Senhor e lembrando-se da importância de uma vida pura, regida pelo Espírito de Deus, sem fermento e sem mel. Todavia, irmãos, esse simbolismo das ofertas de comida traz 3 apontamentos que eu gostaria de mencionar rapidamente para nós. Primeiro, eu coloquei aqui como um apontamento cristológico. Eu quero que você perceba que nós estamos num contexto aqui de oferta, de sacrifício a Deus. E o que eles têm aqui não é um animal, é um cereal. É comida. E esse cereal vai ser oferecido a Deus, mas eu quero que você note, já dei a dica no começo do sermão, que esse cereal vai sofrer nas mãos dos homens. Não bastava Deus dizer o seguinte: traga o cereal, não importa como, é só trazer. Mas a Bíblia deixa claro que esse cereal passa por vários processos. Veja, a flor de farinha é cozida, assada, esquentada na frigideira. As espigas, dos versos 14, são tostadas no fogo. Os grãos são esmagados. E isso era feito em Israel de uma forma muito curiosa. Normalmente colocava uma pedra de moinho, e no meio dessa pedra de moinho colocava-se uma madeira, onde bois eram amarrados e ficavam girando aquela pedra. E o trigo ali era moído. E o texto mostra que a oferta iria para Deus, mas passaria pela mão dos homens. Irmãos, lendo um texto desse, você entende Isaías 53:10, quando diz que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Jesus, em João capítulo 12, verso 23, diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele é o nosso trigo. É Ele que morreu e nos deu vida. Se estamos aqui e conseguimos agora oferecer culto a Deus, oferecer a nossa vida, é porque o grão de trigo morreu. Ele foi moído pelo Pai. E na cruz nós vemos o próprio Deus moendo o seu Filho, dizendo para todos nós, nunca nos esquecermos: eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Em Deus não existe um atributo maior do que outro. Todos eles são igualmente essenciais. No entanto, por conta da nossa pecaminosidade, a santidade de Deus salta aos nossos olhos. E na cruz nós vemos isso. Como que Deus é santo, a ponto de moer seu único filho. Seu único filho que passou na mão dos homens. Seu único filho que morreu para nos dar vida. Segundo apontamento. Além de um apontamento cristológico, nós vemos também na Bíblia, no Novo Testamento, um apontamento missionário também, quando o assunto é trigo. Jesus vai dizer em João capítulo 4, verso 35, o contexto é a evangelização dos samaritanos. Ele vai dizer: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abra os olhos e veja os campos, eles já estão maduros para a colheita. O grão de trigo morre. Pessoas saem das trevas para a vida, por meio da palavra de Deus. Portanto, qual é o tempo de colher? Jesus responde: agora. Vocês estão pensando nos campos? Eu digo, para os campos vai demorar 4 meses. Para colher homens e mulheres, o tempo é hoje. O grão de trigo morreu. Ele caiu por terra, para que nós pudéssemos servir na colheita de Deus. Terceiro. Há um apontamento escatológico também que a gente pode tirar da teologia bíblica desse texto. Mateus capítulo 3, verso 12, João Batista vai falar um pouco do ministério messiânico, ele vai dizer algo muito interessante. Vai dizer que a sua pá, o Messias, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós ouvimos o reverendo João Marcos pregar sobre palha no sermão passado, no Salmo 1, e é exatamente isso. A Bíblia trata o trigo
como crente e a palha como ímpio. E João Batista diz, olha, o Filho de Deus está trabalhando. Ele vem para trabalhar, melhor dizendo. E ele está peneirando o trigo. E nesse processo de peneira, o grão fica e a palha sai. A palha suja a eira, o lugar onde se faz esse processo. Mas haverá um tempo que ele vai recolher o trigo, vai guardar no celeiro, e a palha vai queimar no fogo, inextinguível. A pergunta é, olhando para Cristo como o cumprimento dessa oferta, e de todos os desdobramentos, seja missionários ou escatológicos, a pergunta que a gente deixa para todos nós é, entre palha e trigo, quem você é? O texto responde. O trigo são aquelas pessoas que se dedicaram a Deus com o coração grato. Palha nunca consegue fazer isso. Palha vem à igreja, por vezes. Palha pode ter um linguajar bom, como o nosso presbítero falou hoje pela manhã. Pessoas que falam bem, né? Não falam palavrão e tal. Mas nunca nasceram de novo. Que Deus nos ajude. Gostaria de convidar o reverendo João Marcos para fazer a oração final e empregar a bênção dos apóstolos após o hino de resposta. Vamos ficar de pé, irmãos, e com gratidão, entoarmos o hino de número 62. Graças, graças, mil graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem sido boníssimo para conosco. E nós queremos louvá-lo e bendizê-lo com gratidão. Hino de número 62.